Fui casada com Ari por 10 anos, né? E ele era o iluminador cênico da companhia e amigo próximo do Sérgio e da Cláudia, de toda a companhia. E ele participou da fundação, né, da criação da companhia desde o início. E nesse casamento ele foi ampliando o meu círculo de amizade e acabei ficando amiga do Sérgio e da Cláudia, que foram os nossos padrinhos de casamento. Trabalhando como operadora de som, não era a minha profissão, mas a convite da Cláudia, para substituí-la em um espetáculo, eu comecei com o cordel encorpado, revisitado, operando esse espetáculo. Depois também participei do WC feminino e lado B também com eles acompanhando em alguns espetáculos operando o som. Existe um lado do Ari que todos conhecem, porque isso ficou muito presente. Ele conseguiu equilibrar o lado profissional e o lado humano. O Ari, ele acolhia as pessoas e ele ia até ao encontro delas quando ele percebia que elas não estavam bem. Essas pessoas eram os bailarinos, eram os técnicos dentro do teatro, pertenciam ao teatro. O Ari é um cara incrível, né? Ele tem um carinho, um cuidado ao dialogar com a gente, né? Que é muito difícil encontrar hoje em dia uma pessoa assim que tem tanta facilidade em trazer uma paz para o ambiente, né? Obviamente com profissionalismo, mas com cuidado, com um olhar artístico que só ele tem, né? Então, acaba sendo fácil trabalhar com uma pessoa assim, né, que tem uma visão, além de artística, também educativa, né? Eu tinha o Ari como um professor. Eu acabei criando um laço, né, e uma parceria muito forte com o Ari nessa questão de montagem de luz. Todas as montagens da companhia, dos Repentistas do Corpo, assim como dos outros grupos que o Ari trabalhava, eu acompanhava junto com ele e fazia as montagens e operação dos espetáculos na parte da iluminação. Qualquer um que fizesse parte ali da companhia, ele estava acolhendo. Era um olhar que não tinha julgamento para as pessoas. Foi uma pessoa muito importante, porque ele nos barzinhos que a gente foi, pós-espetáculo, para relaxar ali, ele olhou para mim e ele falou: poxa, menina, você manda muito bem, você tem a cara dessa companhia. E eu fiquei lisonjeadíssima, né, porque eu me sentia entre gigantes, assim, né? Porque eu tinha acabado de chegar. Muito exigente, sempre buscando um bom resultado, mas nunca comprometeu o lado humano dele, de uma espiritualidade, a espiritualidade, se colocar no lugar do outro, atender às necessidades, com firmeza, que é muito difícil você ser generoso e ao mesmo tempo firme. Então, ele era uma rocha, ele era sólido, e as pessoas buscavam isso nele, né, essa estabilidade. E a nossa relação era sempre muito positiva, muito boa, assim. Ele sempre conversava muito comigo, queria saber minha opinião, e era muito legal esse momento. Eu lembro de muitas vezes que a gente estava em montagem e a gente discutia sobre partes do espetáculo, coisas que ele ainda não estava 100% satisfeito da criação dele, e ele vinha consultar na maior abertura mesmo, assim. E o Ari, ele era uma pessoa também que, como profissional, assim, quantas vezes a gente esteve em lugares que não tinham tanta estrutura técnica. E o que nos impactava eram as condições dos teatros, que deixavam muito a desejar. Falta de equipamento, de luz, de som, o palco em si, todas as condições, e a falta de divulgação também, que muitas vezes Ari se colocou na condição de quem divulgava, ele saía na rua, nas cidades, entrando nos bares, nas padarias, convidando as pessoas. Mas quando a gente entrava, que eu e ele chegávamos mais cedo no teatro para organizar, faltava equipamento de luz mesmo, e, né, a mesa não era tão boa, né, não produzia, não tinha como gravar, às vezes era analógica. E aí era ver a mágica do Ari, era fazer o que era possível usando essa sensibilidade artística, entregando um espetáculo lindo, sensível e as pessoas encantadas. Uma vez, num espetáculo, tinha 3 refletores. Ele conseguiu fazer uma luz decente com 3 refletores. Sabe? Mas ele é uma pessoa que faz a luz para valorizar a cena, não para ser a cena. E muitas vezes eu ouvi o retorno do público de estar vendo como se fosse um cinema, um filme, pela luz que impactava. E muitas vezes a luz
conversava muito mais do que qualquer outra coisa no teatro, por ele fazer como se fosse uma tela, uma pintura.